Fala trader, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo então ao meu canal Trader de Garra. Hoje eu vou mostrar dentro do par de moedas GBP/USD se a estratégia Garra ela funciona em tendências de alta ou de baixa. Vem comigo até o final desse vídeo para você entender como que funciona. Então, trader, aqui na plataforma opções binárias, time frame 5 minutos, lembra de ajustar aqui o tempo em 5 minutos, gráfico em 5 minutos, e como que funciona então a estratégia Garra? Ela funciona a cada 15 minutos, sempre em horários múltiplos de 15, por exemplo, 19 horas, 19h15, 19h30, 20 horas e assim por diante. Então a estratégia Garra ela analisa a primeira e a segunda vela. Aumenta bem o gráfico. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Estou aqui então 19h30. Escolhi aleatoriamente. Então aqui, só para você entender bem como que funciona a estratégia, antes de eu mostrar se ela funciona em tendência de alta ou de baixa. Vamos lá. Como que funciona a estratégia Garra? Então aqui, ó, são 3 candles, ok? 3 candles dentro desse quadrado aqui, que é das 19h30, que é aqui, ó, 19h30 até 19h45, ok? Então vamos lá, analisa comigo aqui. Então aqui nós temos um candle, 2 candles, 3 candles, cada candle com 5 minutos. Então a estratégia ela funciona em ciclos de múltiplos, né? Horários múltiplos de 15 minutos. Então aqui nós temos 5, 5, 5 são 15 minutos. Como que funciona a estratégia Garra? A primeira vela, segunda e terceira. A primeira tem que ser diferente, a segunda tem que ser diferente a cor da primeira. Então aí nós teremos um gatilho de entrada para a terceira vela, onde aqui será feita a entrada da mesma cor que a segunda vela. Então aqui nesse caso a gente fez uma entrada do win, não deu win de primeira. Qual é a próxima entrada? É aqui. No primeiro gale. Então aqui nós teríamos um in aqui no primeiro gale. Ficou claro? Então, para que aconteça esse padrão, que é o padrão de repetição, aqui nós estamos dentro de um gráfico fazendo uma análise probabilística, certo? Não é uma análise técnica, fundamentalista, price action. E sim uma análise probabilística. É você identificar esse padrão de repetição que o mercado tem, porque o mercado ele se repete sempre, é você identificar um padrão e nesse padrão você prestar atenção se o mercado ele está lateralizado ou consolidado, é onde a estratégia funciona melhor. Então aí está a resposta da pergunta que eu fiz no começo, será que ela funciona tendência de alta ou de baixa? Então vamos pegar uma tendência aqui, só para ter uma ideia. Então aqui a gente inicia uma tendência aqui, vamos lá, a gente inicia aqui no dia 1h45 da manhã e ela vai do dia anterior e ela vai até hoje às 6 horas da manhã. Olha essa tendência de baixo aqui, vamos analisar aqui agora, aumentar o gráfico e fazer essa análise. Venha comigo para você entender exatamente como funciona. Então aqui a gente viu que nós estamos numa tendência, certo? Então isso que você tem que prestar atenção. Quando você vê que está numa tendência, você analisou o gráfico, se viu que o gráfico ele teve aqui uma tendência de alta, você provavelmente ele vai corrigir o preço, então ele vai iniciar uma tendência de baixa. É assim que o mercado funciona, gente. Tendência de alta, tendência de baixa e mercado lateralizado. Esses são os 3 movimentos do mercado e não foge disso. Então você tem que estar esperto nesse sentido. Vamos lá a pergunta. Então aqui nós estamos numa tendência de baixa. Vamos fazer essa análise aqui. Tendência de baixa. Então
dois candles da mesma cor, duas velas da mesma cor, não tem padrão de entrada. Então aqui nós temos duas velas vermelhas, duas velas de venda, não tem padrão de entrada. Duas velas vermelhas, não tem padrão de entrada. Duas velas vermelhas, não tem padrão de entrada. Opa, aqui nós temos então uma vela pequena, mas porém uma vela verde, uma vela de compra, com uma vela seguido de uma vela vermelha de venda. Então aqui nós temos um padrão de entrada. Aqui nós temos um padrão de entrada, que seria essa terceira vela para a mesma cor dessa. Não deu. Foi o primeiro gale, não deu. No segundo gale, deu. Vamos analisar novamente. Então aqui nós temos um outro padrão. Deixa eu fazer aqui o meu quadrinho aqui. Então aqui nós temos um outro padrão de entrada. Primeiro candle verde, segundo candle vermelho. Qual é a entrada? A entrada é aqui. É nesse candle você vai entrar vendendo. Aqui deu win de primeira. Vamos lá. Não deu. Dois candles da mesma cor, sem padrão de entrada. Dois candles da mesma cor, sem padrão de entrada. Dois candles da mesma cor, sem padrão de entrada. Aqui nós temos o candle. Opa, apareceu um candle aqui às 6h45. Aqui nós temos um padrão de entrada. Olha só. Primeiro candle, segundo candle, cores diferentes. A entrada é no terceiro. É aqui que você vai entrar vendendo a mesma cor do segundo candle. Então aqui também deu um win de primeira. Aqui inicia agora uma tendência de alta. Olha só, dois candles da mesma cor não deu. Dois candles da mesma cor não deu. Dois candles da mesma cor não deu. Opa, aqui um outro padrão que não dá certo quando tem um doji, que é uma vela de indecisão. Então não temos gatilho para entrada. Dois candles da mesma cor? Não. Dois candles da mesma cor? Não. Podem ver que ainda nós estamos numa tendência. Galera, vou resumir aqui então, para não ficar muito longo esse vídeo. Então a resposta é: o padrão da estratégia garra, ele funciona melhor, ele tem uma funcionabilidade melhor em mercados lateralizados. Então depois de uma grande tendência, olha, analisa comigo, né? Iniciou uma grande tendência de baixo, subiu, corrigindo o preço. Se for colocar um Fibonacci aqui, praticamente ele veio atingir os 50% do Fibonacci, corrigindo o preço. Olha só. Veja só. Aqui ele desce. Aqui ele sobe. Olha só, ele veio corrigir. Praticamente ele está aqui, ó, na metade desse gráfico. Praticamente, não tá, né? Não desenhei bem, mas praticamente aqui nós temos um fio, uma Fibonacci vindo atingir aqui os 50% correção de mercado. Então agora o mercado ele tende a ficar lateralizado até que inicie novamente uma outra tendência. Aí a estratégia começa a funcionar. Vamos lá. Então olha só, o mercado lateralizou. Então aqui nós já temos um padrão de entrada. Primeiro candle, segundo candle, padrão de entrada, terceiro, win de primeira. Win de primeira. Aqui não temos, aqui não temos, aqui não tem entrada. Aqui nós temos uma entrada, olha só, em tempo real. Vamos lá. Aqui nós temos uma entrada então. Maravilha? Então, primeiro candle, segundo, primeira venda, entrou comprando. Então nós temos gatilho de entrada na terceira vela, o gatilho de entrada. O win que não deu, entrou para o primeiro gale e aqui no primeiro gale tá dando win. Tá dando win, um candle grande, né? Uma vela grande aqui, confirmando então esse padrão. Não terminou ainda, mas pela força da vela aqui sem pavio, é uma vela que vai fechar positivo. Ok, galera? Então tá respondido aqui a questão, né? Tá respondido a questão. Identifica, né? Identifica aqui as forças do mercado,
analisa o gráfico, sempre para as tuas entradas, esse padrão, você vai ter que analisar o gráfico no passado, né, ver se esse candle ele tá sendo repetitivo. Olha só, 19h30, primeira, segunda entrada que deu, primeira, segundo candle, entrada, segundo, deu aqui o índice primeira, aqui não deu, enfim, é um padrão de repetição. Você tem que identificar no gráfico passado, identificou essa estratégia, ela está sendo assertiva no passado, aí você faz a sua análise e vê a viabilidade. Interessante você ter o catalogador automático, que é o que eu utilizo, né? Para me mostrar qual par de moeda está acontecendo no momento, muito bem essa estratégia. Eu entro no meu catalogador, eu analiso qual par de moedas está acontecendo, volto para o gráfico no passado, vejo se realmente ele está ativo e aí eu faço as minhas entradas. Mas era essa a questão. Procura então usar essa estratégia em mercados lateralizados. Ok, galera? Um abraço, boa sorte, bora pro Game Trader!